Se ultimamente você sente que qualquer coisa te irrita, se carrega uma tensão constante no peito, ou se sua paciência acaba cada vez mais rápido, você precisa ver este vídeo. A raiva e a frustração não aparecem do nada. Elas se acumulam, se escondem e te desgastam por dentro até que um detalhe mínimo as ativa. O verdadeiro problema é que, sem perceber, você está vivendo em um estado de alerta emocional que te rouba energia, calma e clareza. E se você não interromper isso a tempo, esse estado pode transformar seus dias em uma luta constante consigo mesmo. Mas hoje você vai descobrir uma solução real, não um truque superficial, não uma frase motivacional passageira, mas uma mudança profunda na forma como sua mente interpreta as situações ao seu redor. Aqui você aprenderá a desativar a raiva antes que ela te controle, a liberar a frustração antes que ela exploda e a treinar sua mente para permanecer firme, mesmo quando a vida tentar te empurrar para o limite. Se você realmente prestar atenção ao que vai ouvir, o resultado será transformador, uma vida mais leve, uma mente mais estável e uma calma interior que ninguém poderá tirar de você. Fique até o final, porque isso pode mudar a maneira como você reage e a maneira como você vive. Antes de começar, quero que deixe nos comentários esta frase: hoje penso antes de reagir, sou estoico. Escreva com intenção, com verdade, sentindo cada palavra. Ao fazer isso, você não está apenas comentando, está enviando um comando direto para sua mente, reprogramando-a para responder com calma em vez de impulsividade. É um compromisso com você mesmo, uma declaração de mudança, uma semente que começa a transformar sua maneira de enfrentar a vida. Escreva agora e permita que cada palavra se fixe dentro de você. Ensinamento 1: fortaleça sua mente aprendendo a tolerar o desconforto diário. Desenvolver a capacidade de suportar pequenos incômodos é uma das formas mais silenciosas, mas mais poderosas, de fortalecer seu caráter. A maioria das pessoas não se quebra por grandes tragédias, mas por detalhes mínimos: um atraso, uma palavra fora de lugar, uma tarefa repetitiva, um contratempo inesperado. Não é o peso real da situação que as desestabiliza, e sim a resistência interna em aceitar que a vida traz fricções. Quando você entende isso, algo se reorganiza dentro da sua mente. Você já não luta contra cada atrito, mas o vê como parte natural do caminho, como um sinal de que está vivo, de que está crescendo, de que está treinando seu autocontrole. O espírito do estoicismo ensina que a calma nasce quando você reconhece a diferença entre o que pode controlar e o que simplesmente acontece. Seus filósofos falaram da força do caráter, da serenidade que surge quando você não se agita com o inevitável, da disciplina que cresce quando você enfrenta pequenos incômodos com um coração firme e uma mente clara. A visão era simples: quem domina as pequenas incomodidades domina seu mundo interior. Pense por um momento nos desafios cotidianos de qualquer ser humano ao longo dos séculos. Imagine alguém caminhando sob um sol intenso, seguindo em frente apesar do cansaço. Alguém esperando em silêncio enquanto outro decide, sem poder acelerar o processo. Alguém repetindo uma tarefa inúmeras vezes até alcançar um resultado estável. Esses exemplos são universais, não pertencem a uma época específica. São provas discretas que moldam o caráter. Se observar sua vida com sinceridade, verá que você também enfrenta suas próprias versões dessas situações todos os dias. E cada uma delas é uma oportunidade de crescimento, mesmo quando não parece. Quando você escolhe permanecer presente em um desconforto, sem fugir mentalmente, sem reclamar e sem acelerar a respiração, fortalece uma parte interna que poucas pessoas desenvolvem. A cada pequeno incômodo suportado com serenidade,
Sua mente aprende que não existe urgência onde antes havia ansiedade, que não existe ameaça onde antes havia irritação. A calma que você constrói assim não é frágil nem passiva, é uma calma ativa, consciente que permite atravessar os dias sem se desgastar emocionalmente com aquilo que não merece sua energia. Sua reação é sempre seu campo de treinamento. Quando surge um atraso, você sente a tensão interna, o impulso de querer que tudo se mova no seu ritmo. Ali o treinamento começa a permanecer, respirar fundo, permitir que o momento seja como é, observar o impulso sem deixá-lo comandar. Isso é crescimento. Quando surge uma tarefa pesada, em vez de protestar internamente, você pode lembrar-se de que esse esforço faz parte da sua construção. Quando algo não dá certo na primeira tentativa, você pode ajustar sem dramatizar, entendendo que repetir faz parte do processo e que a repetição não derrota, constrói. Sua mente torna-se mais estável quando, no meio do desconforto, você repete internamente: não é grave, eu posso lidar com isso, minha paz não depende de tudo ser fácil. Essa frase se torna um âncora. As respirações profundas são seu escudo silencioso, devolvendo ao corpo e ao pensamento a clareza que o impulso tenta roubar. Registrar mentalmente, ou até por escrito, os momentos em que você suportou sem perder a calma permite ver seu progresso. Com o tempo, você perceberá mudanças profundas. Situações que antes irritavam não tiram você do centro. Atrasos, erros, imprevistos e exigências deixam de drená-lo porque agora sua mente tem mais espaço, mais força, mais equilíbrio. Sua tolerância ao desconforto aumenta, sua raiva automática diminui e uma serenidade antes inacessível começa a surgir. Essa transformação acontece pouco a pouco, sem anúncios grandiosos, mas de maneira firme e real. E então você descobre algo essencial: cada incômodo suportado com serenidade fortalece seu caráter. Cada momento em que você escolhe a calma em vez da reação acelera seu crescimento. Faça do desconforto sua academia mental, um espaço onde seu espírito se expande, onde sua disciplina se aprofunda e onde sua mente aprende a caminhar com equilíbrio, mesmo nos dias mais ruidosos. Ensinamento 2. Renuncie à ideia de que você merece tudo rápido e sem esforço. A impaciência é uma sombra que se infiltra na mente quando você deseja chegar sem caminhar, quando quer colher sem semear, quando espera clareza sem atravessar a névoa necessária para se compreender. Ela surge quando seu interior exige velocidade enquanto a vida avança no próprio ritmo, sem obedecer suas urgências. E é nessa tensão entre o que você deseja e o que a realidade permite que nasce o desgaste emocional, a ansiedade silenciosa e a sensação constante de que você nunca está onde deveria estar. Mas quando você aprende a aceitar o tempo natural das coisas, algo profundo se reorganiza. Seus passos se tornam mais firmes, suas emoções mais estáveis e sua mente mais ampla. O espírito do estoicismo ensina que a serenidade se constrói reconhecendo que nada floresce antes da estação certa, que a fortaleza interior surge ao aceitar o processo, ao permitir que o tempo faça sua parte, ao compreender que a pressa é uma ilusão que cansa e confunde. Para os estoicos, paciência era disciplina, clareza e confiança na vida. Pense em alguém que cultiva a terra. Ele não exige frutos, ele planta, cuida da semente com calma, rega sem desespero e observa o crescimento quase imperceptível. Sua sabedoria não vem da espera passiva, mas do entendimento de que apressar a vida é destruí-la. Ou imagine alguém entalhando pedra. Cada golpe parece mínimo, mas todos constroem forma. Quem entende isso não se frustra. Segue, respira, continua. São imagens antigas, exemplos universais que revelam uma verdade eterna: nada realmente valioso é imediato.
No seu próprio caminho, muitas vezes você se sente inquieto porque seu coração quer avançar mais rápido do que suas capacidades permitem. Você deseja resultados agora, clareza agora, vitórias sem tropeços. E esse desejo cria um conflito interno silencioso. Você não sofre porque a meta é difícil, mas porque contou a si mesmo a história de que já deveria tê-la alcançado. A impaciência não é falta de tempo, é excesso de expectativa. E quando percebe isso, você recupera o controle da sua energia. Pode começar lembrando-se de que aquilo que tem valor exige tempo, não como consolo, mas como verdade. Cada dia em que avança com constância, mesmo que o progresso seja pequeno, você constrói algo maior que um resultado, constrói seu caráter. Quando o impulso de correr surgir, você pode pausar por um instante, inspirar profundamente e lembrar-se de que está construindo uma vida sólida, não um momento passageiro. Respirar te traz de volta ao presente, te reancora, te lembra que sua força não está em chegar primeiro, e sim em não abandonar seu caminho. Apreciar o processo é um ato de maturidade. Você pode observar-se fazendo algo difícil e perceber que está crescendo. Pode valorizar sua disciplina, mesmo quando ninguém a vê. Pode celebrar o simples fato de continuar, mesmo sem aplausos, mesmo sem resultados visíveis. Cada dia traz uma lição, se você estiver disposto a enxergá-la sem pressa. E aprender sem buscar atalhos te dá uma estabilidade emocional que poucos têm. A vida te entrega quando você está pronto, não quando está desesperado. Com o tempo, você perceberá que sua mente já não se agita pela urgência. Sentirá menos frustração, mais paz, mais clareza para sustentar suas metas com paciência profunda. Descobrirá que a calma não é passividade, é uma das maiores forças mentais que existem. Enquanto muitos desistem porque querem resultados imediatos, você continuará, sem ansiedade, com propósito, sem pressa, com firmeza. E essa serenidade sólida, essa paciência indestrutível, será sempre a sua maior vitória. Ensinamento 3. Aumente sua paciência enfrentando situações lentas de propósito. A paciência não surge como um presente, ela se forma como uma raiz silenciosa que cresce enquanto você se atreve a permanecer onde normalmente fugiria. A impaciência nasce quando sua mente quer acelerar aquilo que não pode ser controlado, quando seu corpo interpreta cada segundo lento como ameaça e não como oportunidade. Mas a verdade é que nada fortalece seu interior tanto quanto esses pequenos momentos que te colocam à prova. Uma fila lenta, uma tarefa repetitiva, uma espera que parece não terminar. São cenários simples, cotidianos, mas é ali que seu caráter encontra seu verdadeiro treinamento. Se você foge deles, torna-se frágil. Se os atravessa com atenção, torna-se forte. O espírito do estoicismo ensina que a calma profunda surge quando enfrentamos com serenidade aquilo que incomoda. Porque a força interior se revela quando permanecemos firmes diante de pequenas irritações que despertam impaciência, e ao aceitá-las sem resistência, a mente se esclarece e domina suas reações mais impulsivas. Imagine alguém carregando água de um poço distante. Todos os dias a caminhada é a mesma lenta, repetitiva, impossível de acelerar. Essa pessoa poderia se desesperar, mas também pode encontrar ritmo, presença e propósito em cada passo. Ou pense em um artesão que lapida uma pedra áspera, golpe após golpe. O progresso parece mínimo, quase invisível, mas é a repetição paciente que transforma a pedra em algo útil. São cenas antigas, universais, que revelam uma verdade profunda. Sua mente amadurece quando permanece presente naquilo que normalmente te desespera.
A paciência cresce quando você escolhe ficar um pouco mais em situações lentas e percebe que elas não são inimigas do seu bem-estar. A pressa é o impulso automático, a crença de que você deveria estar em outro lugar, fazendo outra coisa, vivendo algo mais rápido. Mas quando você começa a desafiar suavemente esse impulso, algo se aquieta dentro de você. Você pode se lembrar de que pode esperar sem perder a compostura, que seu valor não está em controlar o relógio, mas em controlar sua resposta. Nessas horas a respiração se torna sua aliada. Você inspira devagar, expira com intenção e permite que seu corpo liberte o nervosismo que a espera desperta. Ao se expor gradualmente a esses desafios pequenos, você descobre que a lentidão não é um castigo, e sim um terreno fértil para treinar sua força emocional. Você pode escolher a fila mais lenta, não como penitência, mas como prática. Pode observar ao redor sem julgar, permitindo que o ambiente te ensine que nada é tão urgente quanto sua mente imagina. Pode agradecer internamente por esse instante, porque ele está te moldando, tornando você menos reativo, mais sereno, mais capaz de sustentar-se no ritmo real da vida, aquela que não corre para te agradar, mas que te convida a encontrar o seu próprio ritmo. Nesse processo, suas emoções começam a mudar. A frustração perde força porque você já não alimenta a ideia de que a lentidão é um obstáculo. Seu corpo deixa de tensionar-se e sua mente aprende a descansar, até mesmo em momentos que antes eram irritantes. E o mais importante, você começa a confiar em si mesmo, porque percebe que pode permanecer onde antes fugia. Essa confiança interna é a base de uma mente forte. Com o tempo, não apenas diminui sua frustração, surge dentro de você uma calma sólida, uma serenidade que não depende da velocidade das circunstâncias, mas da estabilidade que você construiu por dentro. Você compreende que cada minuto de espera consciente é uma vitória profunda, e assim, enquanto o mundo corre sem olhar para trás, você desenvolve uma paciência inquebrantável, uma disciplina suave, porém firme, uma presença que não se rompe diante do lento. Cada minuto em que você espera sem perder a calma é uma vitória interior, um lembrete de que sua força cresce em silêncio, onde muitos só veem incômodo. Sua paciência se torna seu poder, sua serenidade seu refúgio, sua constância seu caminho. Ensinamento 4. Compreenda que a raiva reprimida se transforma em explosões incontroláveis. Existem emoções que não desaparecem só porque você cresceu. Algumas ficam presas lá dentro, como ecos antigos que nunca encontraram um caminho para sair. O que você não expressou no momento certo não se dissolveu, se acumulou. E embora sua mente adulta tente viver com lógica, existem partes dentro de você que ainda funcionam a partir de dores que nunca tiveram espaço para serem nomeadas. Por isso, às vezes um comentário insignificante te irrita mais do que deveria. Uma espera mínima te incomoda sem explicação ou um desentendimento pequeno desperta uma tempestade interna. Você não reage ao momento presente, reage a uma história emocional congelada dentro de você. O espírito do estoicismo ensina que a liberdade emocional nasce ao reconhecer o que carregamos e ao não permitir que o passado governe nossas respostas. Seus filósofos defendiam a necessidade de observarmos a raiz das reações, de distinguir o que acontece do que desperta e de cultivar um domínio interior que não dependa de feridas antigas. Imagine uma criança que aprende cedo demais que chorar é errado, que sentir raiva é perigoso, que levantar a voz tem consequências. Essa criança guarda tudo, empurra para dentro, silencia para sobreviver. Agora imagine essa criança adulta. Seu corpo cresceu, mas sua emoção presa ainda tem a mesma idade. Ou pense em uma jarra que recebe gotas, uma de cada vez. Cada gota é pequena, mas o recipiente é finito. Um dia, sem aviso, transborda.
Esses exemplos são simples, antigos, universais, porque todos já carregamos silêncios impostos, emoções guardadas e reações que nos surpreenderam pela intensidade. Quando você observa suas emoções com honestidade, percebe que às vezes sua raiva não pertence ao agora. A situação presente apenas toca um ponto sensível, um registro emocional antigo, uma cicatriz que você acreditou ter esquecido. Reconhecer isso não te faz fraco, te faz consciente. Começar a admitir que sua reação tem raízes mais profundas abre um espaço interno para a transformação. Não se trata de justificar explosões, mas de compreendê-las para não repeti-las. Antes de reagir, você pode observar seu corpo, a tensão no peito, o calor no rosto, a respiração acelerada, o maxilar rígido. O corpo fala antes das palavras. Nesses segundos existe uma ponte delicada entre o que você sente e o que fará. Respirar lentamente te ajuda a separar o presente da memória emocional que tenta assumir o controle. Cada inspiração te devolve ao real. Cada expiração libera um pouco do que pesa. A respiração é uma forma silenciosa de dizer à sua mente: não estou em perigo. Não preciso explodir. Eu posso responder de outra maneira. Às vezes o que você precisa não é reagir, mas se ouvir. Sentar consigo mesmo e reconhecer, sem julgamento, que existem coisas que você não disse quando deveria, e que o peso ficou dentro. Buscar espaços seguros, uma conversa verdadeira, um diário, silêncio profundo, momentos de autoescuta, permite liberar aquilo que antes não pôde sair. Não se trata de reviver o passado, mas de dar a ele um final. À medida que desenvolve essa habilidade, você percebe algo libertador: já não explode tão rápido, já não reage sem pensar, já não se sente prisioneiro de emoções intensas que aparecem sem lógica. Você descobre que pode distinguir quando sua raiva pertence ao presente e quando carrega uma história antiga. E ao separar as duas, recupera sua clareza, sua estabilidade e seu poder sobre si mesmo. O que explode não é o agora, é o que você não pôde expressar antes. Então escute-se. Permita que seu interior encontre sua voz, sua saída e seu descanso. Liberar o que foi guardado é o primeiro passo para viver mais leve, mais consciente e mais inteiro. Ensinamento 5. Compreenda que suas reações intensas nem sempre são sobre o que está acontecendo agora. Existem momentos em que algo pequeno te abala com uma força que você não entende. Uma palavra mínima, um gesto leve, uma situação aparentemente insignificante pode despertar uma emoção desproporcional, como se você tivesse sido profundamente ferido sem motivo aparente. Então você se pergunta: por que estou reagindo assim? Por que meu corpo se altera? Por que minha mente se enche de tensão? E aqui surge uma verdade que muitos evitam encarar: nem sempre você está respondendo ao presente. Algumas reações vêm do passado, de feridas antigas que seu corpo lembra mesmo quando sua memória consciente já as esqueceu. O espírito do estoicismo ensina que a sabedoria está em reconhecer que nossas respostas nem sempre pertencem ao agora, que a mente guarda impressões duradouras e que apenas quem observa sua origem com calma pode recuperar o domínio sobre si mesmo. Para eles, a compreensão profunda era a porta para a liberdade interior. Imagine alguém que cresceu em um ambiente onde precisava se proteger constantemente, onde um tom de voz duro podia antecipar conflito ou onde o silêncio prolongado significava perigo. Esse corpo aprendeu a estar alerta, a se tensionar, a reagir rápido. Agora imagine essa mesma pessoa adulta escutando um tom semelhante. Embora a situação atual seja segura, seu corpo lembra, ou pense em um animal que foi ferido com uma vara. Anos depois, ao ver apenas a sombra desse objeto, ele se retrai. Mesmo sem ser tocado,
Instintos, memórias emocionais e impressões corporais não desaparecem de imediato. Quando você observa a si mesmo com sinceridade, percebe que sua reação intensa nem sempre fala do presente. Há uma parte sua, mais jovem, mais vulnerável, ainda ativa esperando ser ouvida. Em vez de se julgar pelo que sente, você pode pausar. Essa pausa não é fraqueza, é poder. Ela te permite perguntar: quem está reagindo agora? O adulto que sou hoje, ou uma versão antiga de mim que ainda não foi acolhida? Essa pergunta abre uma porta interna. Ao prestar atenção aos seus impulsos, você começa a notar padrões. Talvez você se irrite quando sente abandono. Talvez discussões despertem medo. Talvez silêncio faça você acreditar que algo ruim está por vir. Reconhecer esses padrões ilumina feridas antigas que te condicionavam sem que você soubesse. Essa observação não é punição. É coragem. Permite que você pare de lutar contra si mesmo e passe a compreender sua história emocional. Você pode falar consigo com suavidade quando sentir que vai explodir. Dizer: estou seguro, isto não é o passado. Não preciso me defender como antes. A compreensão interna é um bálsamo. Ela separa o que foi do que é. A respiração profunda te devolve ao agora. A calma te ensina que nem tudo exige resposta imediata. Com o tempo, algo libertador acontece. Suas reações deixam de ser automáticas. Surge um espaço entre o que ocorre e o que você faz. Esse espaço é sua liberdade. É a prova de que está curando. É o sinal de que está assumindo o controle da sua vida emocional. Compreender sua reação é o primeiro passo para transformá-la. E nessa compreensão nasce uma nova força. Aquilo que você entende deixa de te controlar. Aquilo que você reconhece deixa de se repetir. Aquilo que você encara perde parte do seu poder. E assim, com cada instante de consciência, você se aproxima de uma vida mais serena, mais livre e mais fiel ao que você realmente é. Ensinamento 6. Explore a raiz emocional da sua raiva para entendê-la profundamente. Existe um tipo de raiva que não nasce no momento em que aparece. Ela surge com uma força assustadora porque não parece proporcional ao que está acontecendo. Às vezes basta uma frase curta, um olhar duro ou um mal-entendido pequeno para que um fogo interno se acenda, como se uma ferida profunda tivesse sido tocada. Nesses instantes parece que você reage ao presente, mas a realidade é mais profunda. O que você sente não vem do agora, e sim de uma dor antiga que nunca foi atendida. A raiva intensa quase sempre é uma resposta ao sofrimento, não ao fato presente. O espírito do estoicismo ensina que a estabilidade emocional nasce ao compreender o que está por trás das nossas reações, reconhecendo que por trás de cada impulso forte existe uma história silenciosa. Para eles, olhar para dentro com honestidade era o caminho para a liberdade interior, um ato de responsabilidade consigo mesmo. Imagine alguém que na infância aprendeu a esconder sua tristeza porque não havia espaço seguro para expressá-la. Cada vez que chorava era julgado. Cada vez que pedia consolo era ignorado. Essa criança reprimiu sua vulnerabilidade para sobreviver e construiu uma armadura emocional. Agora imagine essa pessoa adulta enfrentando algo aparentemente simples. Alguém a ignora. Alguém altera o tom, alguém critica sem intenção de ferir. A raiva que surge ali não pertence ao momento atual, é uma defesa automática de uma ferida que nunca pôde ser ouvida. Ou pense em um viajante carregando uma mochila cheia de pedras sem perceber. No menor tropeço, acredita que o golpe é insuportável, mas o que pesa não é o tropeço, e sim o acúmulo. Esse é o efeito do passado quando não é curado. Ele colore o presente. O primeiro passo para transformar essa raiva não é reprimi-la, é perguntar com calma:
Que parte de mim ainda está ferida? Essa pergunta exige coragem, porque olhar para dentro é desafiador, mas quando você se permite sentir, algo começa a suavizar. Você passa a notar, quais memórias se ativam quando a raiva aparece. Que momentos da sua história ecoam nesse sentimento? Que padrões se repetem em situações diferentes? Às vezes, você percebe que não está com raiva porque alguém chegou atrasado, mas porque se sentiu desvalorizado. Não está com raiva pelo tom usado, mas pelo eco de antigas humilhações. Não reage ao presente, reage à dor de nunca ter sido visto. Essa compreensão não justifica seus atos, mas revela onde está o verdadeiro trabalho emocional. Dar espaço para essa parte interna muda tudo. Sentar consigo e reconhecer o que você não disse, o que doeu mais do que admitiu, o que tentou enterrar sem sucesso. É um ato de amor próprio. Às vezes essa ferida precisa ser trabalhada com ajuda. Buscar apoio não é fraqueza, é maturidade. É escolher parar de carregar sozinho algo que nasceu quando você era pequeno demais para entender. Com o tempo, ao olhar sua raiva com clareza, você percebe que ela muda, já não te domina, já não explode sem explicação, já não reage pelo impulso, mas pela consciência. A raiva se torna um mensageiro, não uma prisão, e quando você escuta sua mensagem, a ferida começa a se curar, e você recupera a calma que sempre foi sua. Ensinamento 7. Conecte-se com seu corpo para transformar sua raiva a partir de dentro. O corpo é o primeiro lugar onde a raiva aparece e também o último a liberá-la. Antes mesmo de a mente encontrar uma explicação, o corpo já sabe que algo incomodou você. O peito se contrai, a respiração acelera, as mãos se fecham, a mandíbula se endurece e uma onda interna atravessa seu interior como se buscasse escapar. Muitas pessoas acreditam que a raiva é apenas um pensamento, uma interpretação ou um impulso mental. Mas a verdade é mais profunda, a raiva vive no corpo. É ali que ela se armazena, ali que se ativa e ali que precisa ser liberada para não se transformar em um peso constante que distorce a forma como você vê a vida. O espírito do estoicismo ensina que a clareza emocional surge quando alguém é capaz de sentir sem ser arrastado pelo impulso, permitindo que a mente observe o corpo com serenidade e cultivando um domínio interior que reconhece as sensações sem ser governado por elas. Imagine alguém carregando um jarro de água cheio demais. Cada passo faz o peso oscilar, e se essa pessoa não caminha com atenção, um deslize mínimo pode fazer tudo transbordar. Assim funciona a raiva no corpo. Se você a ignora, se vive no automático, qualquer toque mínimo pode causar uma explosão, ou pense em uma árvore cujas raízes se tensionam quando os ventos são fortes. Se ela não tem espaço para flexibilidade, pode se romper. Da mesma forma, quando seu interior acumula tensões não liberadas, qualquer pressão adicional pode se tornar um estopim emocional. Esses exemplos mostram algo simples e profundo. O corpo fala antes da palavra e ouvi-lo é parte essencial do trabalho emocional. Quando você aceita que sua raiva vive fisicamente em você, começa a se relacionar com ela de outro modo. Você já não tenta apagá-la com força mental, nem escondê-la com pensamentos. Você escolhe senti-la. E sentir não significa agir, significa reconhecer a sensação como ela é: o calor, a pressão, a rigidez. Você pode respirar profundamente quando perceber seus músculos enrijecendo. A respiração não apaga a emoção, mas cria um caminho até seu centro, um espaço onde você pode se observar sem perder o equilíbrio. Às vezes basta fechar os olhos e percorrer o corpo mentalmente, da cabeça aos pés, percebendo onde a tensão se alojou. Talvez esteja no abdômen, talvez nos ombros, talvez na garganta. Ao encontrá-la,
Você pode convidar gentilmente esses músculos a relaxarem, sem exigir, sem forçar, apenas sugerindo. Solta um pouco aqui, outro pouco ali, como se devolvesse ao corpo a liberdade que ele perdeu quando a raiva tomou espaço. Manter uma postura firme, porém relaxada, lembra que calma não é passividade. Você pode estar presente, sentir a emoção, permitir que o corpo tremule ou respire fundo e ainda assim manter o controle. Esse equilíbrio entre firmeza e suavidade é uma das expressões mais profundas de autocontrole. Com cada exalação, você libera parte da raiva que estava presa. Com cada inalação, você recupera clareza. Com o tempo, a emoção deixa de ser um turbilhão e se transforma em um fluxo que atravessa você sem te arrastar. Você começa a se regular mais rápido, a se entender melhor e a responder com consciência, não com tensão. A raiva deixa de dominar você porque agora você a escuta, sente e permite que ela se mova. Quando você escuta seu corpo, libera peso acumulado por anos, muitas vezes sem perceber. E nessa liberação nasce sua verdadeira força interior, aquela que te permite viver com serenidade, mesmo quando as emoções se agitam. É ali, nesse estado de presença consciente, que você encontra a calma que sempre esteve esperando dentro de você. Ensinamento 8. Observe que algumas reações agressivas são tentativas de se proteger da dor. Às vezes você reage com raiva, não porque realmente está enfurecido, mas porque teme sentir uma dor mais profunda. A raiva surge como uma camada grossa que cobre aquilo que te vulnerabiliza, como um escudo automático que se ativa antes que o sofrimento possa te tocar. Existem emoções que doem tanto: abandono, rejeição, injustiça, decepção, que o seu interior prefere transformá-las em algo aparentemente mais fácil de lidar. A raiva. Em vez de chorar, você aperta os dentes. Em vez de pedir ajuda, você levanta a voz. Em vez de admitir que algo lhe feriu, você se endurece. A agressividade se torna uma armadura que parece proteger, mas na verdade te desconecta de si mesmo. O espírito do estoicismo ensina que a verdadeira força não está em ocultar a vulnerabilidade, mas em reconhecê-la sem medo, permitindo que a razão e a calma guiem as respostas em vez do impulso defensivo gerado por uma ferida não vista. Imagine alguém carregando um recipiente com água fervendo. Segura com força, tenso, rígido, tentando não se queimar. Mas é a tensão, e não a água, que o exaure. Ou pense em um animal que foi ferido antes e agora rosna até mesmo diante de uma carícia suave. Ele não rosna porque odeia, mas porque tem medo de ser ferido novamente. Ou imagine um guerreiro tão acostumado à armadura que esquece como é sentir o vento na pele. Esses exemplos mostram como o medo de sentir pode se transformar em uma reação automática que te afasta da sua própria verdade. Quando você observa sua raiva com profundidade, percebe que muitas vezes ela não é o problema, ela é o aviso de que algo por trás dói. Você pode se perguntar: que emoção estou tentando evitar sentir? Às vezes, após um surto, você percebe: não era raiva, era tristeza. Não era irritação, era medo de perder algo ou alguém. Não era dureza, era dor acumulada querendo ser vista. Reconhecer isso não diminui você, humaniza você, permite ver que a agressividade não é força, é proteção. Ao observar sua reação com sinceridade, você começa a notar quando o enojo está defendendo uma parte mais delicada dentro de você. Esse reconhecimento abre um espaço interno onde você pode ser honesto consigo mesmo. Você não precisa mostrar sua vulnerabilidade ao mundo, mas precisa reconhecê-la para si. Essa honestidade interior é o início da transformação emocional. Ficar presente com a emoção real exige coragem.
Significa permitir que a tristeza exista sem transformá-la em grito. Permitir que o medo apareça sem convertê-lo em ataque. Permitir que a dor se manifeste sem levantar muros impenetráveis. Você pode nomear o que sente. Tenho medo de ficar sozinho. Me machuca não ser ouvido. Sinto que não sou suficiente. Quando nomeia, o medo perde parte do poder, porque deixa de agir no escuro. Com o tempo, esse trabalho interno transforma suas relações. Você já não reage para se defender, responde com clareza. As conversas se tornam mais autênticas, as respostas mais humanas, a presença mais consciente. Você descobre que vulnerabilidade não é fraqueza, é verdade. A raiva é um escudo que aparece quando algo mais delicado precisa ser reconhecido. Se você tiver coragem de olhar atrás desse escudo, encontrará uma parte sua pedindo compreensão, e ao atendê-la, seu coração se torna mais leve, sua mente mais clara e sua vida mais honesta. Ensinamento 9. Respira de maneira consciente para recuperar o controle das suas emoções. Existem momentos em que a irritação aparece tão rápido que parece impossível detê-la. Uma palavra cortante, um pequeno erro, um som inesperado, e seu corpo reage com uma intensidade que te surpreende. É como se algo dentro de você se acendesse sem aviso, ativando tensões, acelerando seus pensamentos e reduzindo sua capacidade de enxergar com clareza. Mas existe um interruptor que sempre está com você, um elo direto entre sua mente e seu corpo, uma ferramenta silenciosa capaz de desativar em segundos o que parecia uma tempestade interna, sua respiração. Quando você respira com intenção, seu sistema nervoso muda, seu corpo se acalma, sua mente retorna ao seu centro natural. O espírito do estoicismo ensina que a serenidade nasce ao aprender a governar os movimentos internos antes de tentar governar o externo, e que a respiração consciente é um dos caminhos mais diretos para recuperar domínio emocional e clareza nos momentos de perturbação. Imagine um navegante preso em ventos fortes. Se ele luta desesperadamente contra o vento, o barco perde estabilidade. Mas se ajusta as velas e respira com calma, o vento deixa de ser inimigo e se torna força controlável. Ou pense em um ferreiro aquecendo o metal em alto calor. Se sopra rápido demais, o fogo perde equilíbrio, mas se respira de forma lenta e constante, a chama se torna precisa. Também pode imaginar um viajante cruzando o deserto. Seu ritmo respiratório define o quanto consegue resistir e quanta energia poderá conservar. Essas imagens mostram uma verdade universal: sua respiração é o ritmo que sustenta seu equilíbrio. Quando você compreende que a forma como respira altera diretamente seu estado emocional, descobre um poder interno que sempre esteve disponível, mas talvez nunca tenha sido percebido. A respiração profunda envia ao corpo uma mensagem inequívoca: estou seguro. Ao inspirar lentamente, o oxigênio acalma seu interior. Ao segurar por um instante, cria um espaço entre impulso e ação. Ao exalar devagar, seu corpo libera tensão, seu pulso desacelera e a irritação perde força. Cada ciclo respiratório é uma oportunidade de voltar para si. Você pode fechar os olhos por alguns segundos e sentir o ar entrando, pausando suavemente e depois saindo com calma. Após algumas repetições, seu corpo sai do estado de luta e sua mente recupera a clareza que parecia perdida. Você não precisa de um lugar especial. Pode fazer isso enquanto espera, enquanto escuta alguém, enquanto percebe que seu interior começa a tensionar. A respiração é um refúgio portátil que sempre responde. Com o tempo, suas emoções se equilibram. Você já não reage imediatamente a pequenas provocações. Já não se deixa arrastar por impulsos que antes pareciam inevitáveis.
Sua irritabilidade, aquela faísca que surgia sem controle, começa a se apagar com facilidade. A respiração consciente transforma cada momento difícil em uma oportunidade de fortalecer seu autocontrole. Ela te ensina a pausar, observar e responder a partir da calma, e não da tensão. E talvez o mais transformador, essa prática devolve a você o comando interior. Ela te lembra que você não é escravo das suas emoções, nem refém do caos ao redor. Você tem em si uma ferramenta simples, silenciosa e poderosa, capaz de devolver clareza em segundos. Cada respiração consciente é um ato de presença, um lembrete de que seu centro permanece intacto, mesmo quando o mundo ao redor se agita. Respirar com intenção é voltar a liderar seu mundo interno. E esse gesto pequeno é, na verdade, a porta para uma vida mais serena, mais clara e mais firme. Quando você controla sua respiração, começa a controlar seu destino emocional e, nessa calma, descobre sua verdadeira força. Ensinamento 10. Use a frustração como sinal precoce para evitar que sua irritação exploda. A frustração surge como um sinal silencioso, uma tentativa do seu interior de te proteger. Ela chega antes da raiva, antes da explosão, antes da perda de controle. É como uma voz interna dizendo: pare, algo em você está chegando ao limite, mas muitas vezes você ignora esse aviso. Você continua discutindo, continua pressionando, continua acumulando tensão, e aquilo que começou como um pequeno incômodo se transforma em irritação, depois em raiva e, por fim, em uma reação impulsiva que não representa quem você realmente é. Nesse mundo sonda do physis, você ignora esse aviso. A frustração não vem para te destruir, ela vem para te avisar que você precisa pausar. O espírito do estoicismo ensina que emoções intensas podem ser grandes mestres quando observadas com calma e que identificar sua origem permite recuperar clareza antes de agir, dando espaço à razão, à serenidade e ao autocontrole. Imagine um arqueiro tensionando o arco. Se ele não sentir o momento exato em que a corda está prestes a romper, tudo se perde. Ou pense em um artesão trabalhando metal incandescente. Se ele não reconhecer o instante de tirá-lo do fogo, o material enfraquece. Ou visualize um viajante no deserto. Se ele ignora a sede, perde o caminho. Esses exemplos revelam algo essencial. Antes do colapso, sempre existe um aviso. Quando você passa a observar a frustração como um sintoma precoce, sua relação com suas emoções muda. Você começa a notar a tensão no corpo antes da palavra dura, a impaciência antes do grito, o aperto no peito antes da explosão. Esse reconhecimento é poder. No instante em que você diz internamente: estou frustrado, você se distancia do impulso automático e entra em um estado de maior consciência. Uma pausa breve se torna ferramenta natural, um suspiro profundo, alguns segundos de silêncio, um ajuste na postura. Esse espaço devolve presença. Ao endireitar o corpo, relaxar ombros e respirar mais lento, você ajuda seu sistema a soltar a tensão que alimenta sua irritação. Não se trata de reprimir, mas de sentir sem agir impulsivamente. Permanecer presente com a frustração é um treinamento. É observar sem atacar, sentir sem explodir. Nesse espaço pequeno, mas decisivo, você pode se perguntar: qual é a resposta mais sábia agora? Qual ação honra quem eu quero ser? E a partir desse lugar, você responde. Não com impulso, mas com clareza. Com o tempo, suas reações mudam. Você já não vive à beira da explosão. Pequenos detalhes já não arruinam seu dia. Você já não diz coisas das quais depois se arrepende. A frustração deixa de ser inimiga e se torna aliada. Quando você a reconhece como um aviso interno, desenvolve um nível de domínio emocional raro. Você aprende a se escutar antes de se perder,
a respirar antes de ferir, a pausar antes do caos. A frustração não é seu inimigo, é seu alerta precoce. É ela que te lembra de escolher calma antes da tempestade. E quando você escuta esse aviso com sabedoria, descobre uma força interior capaz de te conduzir por uma vida mais equilibrada, mais serena e muito mais consciente. Ensinamento 11. Lembre-se da sua própria mortalidade para viver com mais intenção e menos frustração. Pensar na brevidade da vida não é um ato sombrio nem pessimista, é um chamado profundo para despertar. Quando você lembra que seu tempo neste mundo é limitado, algo dentro de você se organiza. O que antes parecia urgente perde importância. O que antes te irritava deixa de exigir atenção. E aquilo que realmente te nutre, o que te dá sentido, o que acende seu espírito, passa a ocupar o lugar que sempre mereceu. A vida se torna mais clara quando você aceita que ela não é eterna. Não se trata de temer a morte, mas de valorizar a vida com a intensidade que ela merece. O espírito do estoicismo ensina que a consciência da mortalidade não busca assustar, mas orientar. Recordar o limite do tempo ajuda a viver com propósito, equilíbrio e virtude, evitando desperdícios emocionais e fortalecendo a liberdade interior. Imagine um viajante cruzando um vasto caminho. Se ele acredita que tem toda a eternidade, se distrai com qualquer pedra, se irrita com qualquer ruído, por qualquer detalhe insignificante. Mas se sabe que sua jornada é curta, ele aprecia cada trecho, cada vista, cada instante. Ou visualize alguém segurando água nas mãos, enquanto acredita que ela nunca acabará, desperdiça sem cuidado. Mas quando lembra que a água é rara, cada gota se torna valiosa. Assim é a vida. Quando você entende que ela pode escorrer, passa a tratá-la com respeito. Também pode imaginar uma vela acesa em um quarto escuro. Sua luz é preciosa justamente porque não dura para sempre. Quando essa verdade entra em sua mente, pequenas discussões perdem força. Você passa a perguntar com honestidade: isto merece minutos da minha vida? E essa pergunta se torna um filtro poderoso. De repente, você não precisa responder a toda crítica, não precisa entrar em todo conflito, não precisa carregar cada irritação do dia. Você entende que seus minutos são valiosos demais para gastá-los com aquilo que não constrói nada. Reduzir o tempo gasto com o que não importa não é indiferença, é sabedoria. Sua energia se torna mais seletiva. Sua atenção se volta ao que edifica, não ao que desgasta. Você percebe que rancor, queixa e raiva consomem vida e não devolvem nada. Então se pergunta: por que entregar meus dias a emoções que não me elevam? Por que dar minhas horas a pensamentos que não me fortalecem? Quando a vida é reconhecida como finita, você passa a escolher com muito mais cuidado o que permite entrar em sua mente. Viver com intenção se torna uma forma de honrar o tempo que você tem. Você já não age por hábito ou impulso. Você se permite soltar o que não soma, deixar ir o que não alimenta sua essência e parar quando algo custa mais paz do que vale. Você já não corre atrás de tudo, você caminha em direção ao que importa. Cada dia se torna mais significativo porque você deixa de viver como se fosse eterno. A consciência da mortalidade te liberta de comparações inúteis, expectativas alheias e pressões sem sentido. Ela te ensina a valorizar conversas sinceras, silêncios que nutrem, escolhas que constroem e gestos que iluminam. Aos poucos sua mente se torna mais leve, porque já não carrega frustrações pequenas. Você entende que a vida não existe para acumular tempestades, mas para cultivar clareza interior. Recordar que a vida é breve te dá coragem para vivê-la bem, disciplina para deixar ir e sabedoria para escolher. E acima de tudo, te dá força para focar apenas no que ilumina seu caminho. Ensinamento 12.
Abrace seu destino e encontre significado até no inesperado. Existem momentos em que a vida segue caminhos que você não planejou. Há situações que doem, que confundem, que interrompem caminhos e desafiam sua ideia de como as coisas deveriam ser. E também existem momentos luminosos, oportunidades inesperadas, encontros transformadores e experiências que elevam sua alma. Nos dois extremos, luz e sombra, existe uma lição esperando ser vista. Cada situação, fácil ou difícil, traz uma intenção oculta, e essa intenção só se revela quando você aceita o momento em vez de resistir a ele. Resistir cansa, aceitar transforma. O espírito do estoicismo ensina que nenhuma experiência chega vazia. Cada acontecimento é uma peça do destino que, quando recebido com serenidade, fortalece o caráter, amplia a sabedoria e reduz a resistência interna que gera sofrimento desnecessário. Imagine um agricultor atravessando estações diferentes. Há épocas de chuva abundante e outras de seca. Algumas colheitas são generosas, outras escassas. Mas ele entende que cada estação cumpre uma função, a chuva que amolece a terra seca, que fortalece as raízes, o frio que prepara o solo para renascer, ou pense em um escultor diante de uma pedra rígida. Cada golpe que parece destruição é, na verdade, o que revela a forma final. Ou imagine um viajante enfrentando subidas difíceis e caminhos suaves. Ambos o levam adiante. Esses exemplos revelam uma verdade profunda: a vida ensina, mesmo quando parece apenas testar. Quando você adota essa visão, sua relação com o desconforto muda. Você já não pergunta com desespero: por que isso está acontecendo comigo? Você pergunta com maturidade: o que isso quer me ensinar? Essa mudança interior desloca sua energia da resistência para a compreensão. Você começa a ver que o que dói também molda, o que se perde também afina, o que termina também libera. Perguntar para que, em vez de por que, leva você a uma dimensão mais profunda de sabedoria. Soltar a necessidade de controle é uma das práticas mais libertadoras. Você pode planejar, agir e escolher, mas não pode controlar cada curva do caminho. Em vez de lutar com isso, você pode aprender a confiar. A vida não te obriga, ela te convida a evoluir. Às vezes o que parece retrocesso é preparação. O que parece queda é ajuste. O que parece perda é espaço para algo novo. Quando você aprende a confiar que cada etapa tem sentido, mesmo quando ainda é invisível, você experimenta uma liberdade interior rara. Você para de brigar com a vida e começa a caminhar com ela. Você descobre que pode ser flexível sem se quebrar, firme sem endurecer, presente sem controlar. O inesperado deixa de assustar, porque agora você entende que tudo faz parte da sua construção. Permitir que a vida te surpreenda sem lutar contra ela não é passividade, é sabedoria prática. É saber quando agir e quando permitir que o processo te guia. À medida que integra essa postura, sua resistência diminui, suas emoções se equilibram e sua mente se expande. Você já não se quebra diante das mudanças, porque compreendeu: a vida não está tentando te destruir, está te transformando. Cada experiência, até as mais difíceis, deixa uma marca que te impulsiona a crescer de maneiras que você nunca teria imaginado. Quem abraça seu destino não se despedaça, evolui. Quem confia no propósito de cada etapa, caminha sem medo. Tudo o que chega, absolutamente tudo, pode impulsionar sua evolução se você o recebe com abertura, serenidade e consciência. Ensinamento 13. Prepare sua mente para os imprevistos antes que eles aconteçam. A maioria das pessoas não se quebra pelos problemas em si, mas pela surpresa de encontrá-los. Ficam com raiva porque não deveria ter acontecido. Sentem frustração porque não estava nos planos.
Ficam tensas porque deveria ter sido diferente, mas a vida nunca prometeu a ausência de dificuldades. O caminho é cheio de curvas inesperadas, atrasos, erros, perdas, mudanças e situações que desafiam o conforto. Imaginar possíveis dificuldades não é ser negativo. É preparar-se mental e emocionalmente para não desmoronar quando elas chegarem. É construir uma fortaleza interior que não depende de tudo sair como você deseja, mas de você ser capaz de responder com clareza, mesmo quando nada sai perfeito. O espírito do estoicismo ensina que a mente se fortalece quando contempla com serenidade as dificuldades inevitáveis, antecipando-as sem medo e aceitando que fazem parte natural da existência, o que traz firmeza, equilíbrio e domínio emocional diante dos desafios. Imagine um marinheiro que entra no mar esperando apenas águas calmas. A primeira onda o assusta, o primeiro vento o desestabiliza, a primeira tempestade o paralisa. Agora imagine um marinheiro que antes de partir, reconhece que o mar muda, que haverá turbulência, que surgirão ventos inesperados. Seu corpo e sua mente já estão preparados para o movimento. Ou pense em alguém caminhando por uma floresta. Se acredita que o solo será completamente plano, cada pedra irrita. Mas se entende que haverá raízes, desníveis e galhos caídos, avança com mais calma. Também pode imaginar um ferreiro que sabe que o metal quente soltará faíscas. Ao esperá-las, ele não se assusta. Esses exemplos mostram que a antecipação não cria medo, cria estabilidade. Quando pela manhã você permite considerar que algo pode atrasar, que uma conversa pode ser difícil, que um plano pode sair diferente, sua mente deixa de exigir perfeição. Seu corpo deixa de reagir com tensão ao menor contratempo. Essa prática simples é um treinamento profundo. Ela te liberta da ilusão de controle absoluto e te devolve a capacidade de responder com serenidade em vez de reagir com frustração. Ao visualizar mentalmente um obstáculo e sua resposta calma diante dele, você cria uma marca interna que prepara seu sistema emocional. Você pode imaginar como respira, como se sustenta, como ajusta sua energia sem entrar em caos. Esse ensaio mental suaviza o impacto quando o obstáculo realmente aparece. Ele deixa de ser um choque, passa a ser reconhecido como parte natural da vida. Muitas vezes você sofre mais pela resistência do que pelo evento em si. A exigência de perfeição cria tensão. A expectativa rígida gera irritação. Mas quando solta a ideia de que tudo deve sair impecável e abre espaço para a flexibilidade mental, seu dia flui de outra maneira. Você caminha com mais consciência, observa com mais calma, se adapta com mais rapidez. Você deixa de lutar com o inevitável e começa a cooperar com a realidade. Com o tempo, essa preparação interna te torna mais forte e resiliente, não porque a vida ficou mais fácil, mas porque você se expandiu por dentro. Você deixa de se quebrar diante de pequenas mudanças, deixa de transformar incômodos em dramas, deixa de entregar sua paz a qualquer imprevisto. Você se torna alguém capaz de sustentar a si mesmo enquanto tudo ao redor se move. E então descobre algo profundo: quando sua mente está preparada, nada te abala. A calma deixa de ser um estado passageiro e se torna sua forma de estar no mundo. A serenidade já não depende das circunstâncias, mas da sua fortaleza interna. Isso é poder real. Ensinamento 14. Organize seus desejos para evitar frustrações desnecessárias. Existem desejos que elevam o espírito e desejos que o exaurem. Existem aspirações que te aproximam de uma vida plena e aspirações que apenas te empurram para mais frustração. Nem tudo que você deseja te faz bem, e grande parte do sofrimento interior surge ao perseguir metas que não alimentam seu bem-estar real.
Às vezes você corre atrás de validação, reconhecimento, aprovação, sucesso externo, não por escolha verdadeira, mas por hábito, comparação ou pressão social. Mas quanto mais você conquista, mais vazio se sente. Não porque você é insuficiente, mas porque estava perseguindo um desejo que não era seu. Um desejo que não alimenta sua essência, nem responde às suas necessidades profundas. O espírito do estoicismo ensina que a liberdade interior surge quando distinguimos entre desejos necessários e desejos ilusórios, direcionando energia para o que fortalece a mente, a saúde emocional e o propósito, deixando para trás o superficial que apenas multiplica a ansiedade. Imagine um viajante enchendo sua mochila com pedras, acreditando que precisa de todas para seguir. Não é a distância que o cansa, é o peso desnecessário. Ou pense em alguém bebendo água do mar para matar a sede. Quanto mais bebe, mais sede sente. Também pode imaginar um agricultor plantando sementes ao acaso, apenas porque os outros plantam. Na colheita ele percebe que metade nunca serviu. Esses exemplos mostram como perseguir o que não é essencial desgasta mais do que os obstáculos do caminho. Quando você observa seus desejos com honestidade, algo revelador acontece. Muitos deles não nasceram de você, mas do que você acreditou que deveria querer. Reconhecimento externo parece importante, até perceber que não acalma seu espírito. Acumular mais dinheiro, atenção, produtividade, status, parece avanço, mas se não corresponde à sua necessidade real, se torna uma corrida infinita. E aquilo que não tem fim nunca traz paz. Você pode fazer uma pausa e perguntar: este desejo me faz crescer ou apenas me desgasta? Essa pergunta separa a ilusão de propósito. Você percebe que alguns desejos nascem da comparação e, ao reconhecer isso, pode deixá-los ir. Pode liberar metas que nunca ressoaram com sua verdade. Pode soltar a carga emocional de tentar ser o que os outros esperam. Quando você reduz os desejos vazios, sua energia muda. O que antes te pressionava perde importância. O que antes te frustrava perde poder. E no espaço que se abre surgem desejos genuínos. Saúde não despropade. Esses são os desejos que nutrem sua vida. Eles não se esgotam quando alcançados. Eles te expandem. Escolher conscientemente o que perseguir é um ato de liberdade. Você deixa de correr por reflexo. Deixa de competir por hábito. Deixa de se comparar por costume. Você caminha a partir do seu centro. Escolhe metas que fortalecem sua essência, não que a drenam. E isso transforma seu destino. Quando você escolhe bem seus desejos, você escolhe bem sua vida. A frustração diminui porque você para de depositar energia no que jamais te daria paz. Sua mente se clareia. Seu coração se torna mais leve. Seu caminho se torna mais verdadeiro. A serenidade não vem de conquistar tudo, mas de parar de perseguir o que não te nutre. Quando você escolhe bem seus desejos, você escolhe bem sua vida. A paz nasce do que você decide não perseguir. Esse ato de renúncia consciente é uma das formas mais profundas de sabedoria interior. Ensinamento 15. Use a empatia para compreender a raiva dos outros e não absorvê-la. Existem momentos em que a reação de alguém te atinge como uma corrente inesperada, uma palavra dura, um tom áspero, um gesto desproporcional, e seu impulso inicial é tomar aquilo como algo pessoal, como se aquela explosão fosse dirigida diretamente a você. Mas quando você observa com profundidade e calma, a realidade é muito diferente. A maioria das pessoas não reage ao que está acontecendo agora, mas ao que carregam dentro há anos. Cada ser humano caminha com feridas que não mostra, dores que não admite, emoções que não sabe expressar.
Compreender que os outros também enfrentam batalhas internas invisíveis te protege de entrar em conflitos que não te pertencem. O espírito do estoicismo ensina que as ações externas dos outros raramente refletem o seu valor, mas sim o estado interno deles. Por isso, observar com calma em vez de reagir permite preservar sua serenidade e evitar o desgaste emocional que surge ao levar tudo para o lado pessoal. Imagine um guerreiro caminhando com uma ferida aberta sob a armadura. Por fora parece forte, mas cada movimento dói. Por isso, quando alguém o toca sem intenção, ele reage com intensidade. Ou pense em um animal preso que, ao sentir ameaça, morde até mesmo quem tenta ajudá-lo. Também pode imaginar um viajante carregando peso demais durante dias. O menor contratempo o irrita, não porque a situação é grave, mas porque ele já está emocionalmente esgotado. Esses exemplos revelam uma verdade simples: quando alguém explode, quase nunca é sobre você. É a dor dele falando. Quando você começa a enxergar os outros com essa compreensão, seu mundo interior muda. Você não se envolve tão rápido, não responde com a mesma intensidade. Em vez de aumentar o conflito, você observa. Em vez de reagir, você respira. Você pode dizer silenciosamente a si mesmo: isso não é contra mim. Essa frase funciona como um escudo emocional que separa você da tempestade alheia. Você entende que a pessoa à sua frente não está atacando sua essência. Ela está tentando lidar com a dela. Isso não significa justificar comportamentos tóxicos ou aceitar desrespeito. Significa compreender que você não precisa absorvê-los. Empatia não é permitir abusos, é não carregar o que nunca foi seu. Quando você reconhece a dor do outro, pode escolher não prolongar o conflito. Pode escolher não entrar em discussões inúteis, não alimentar tensões desnecessárias, não gastar energia em batalhas nascidas de feridas antigas que você não pode curar. Manter sua calma se torna um ato de poder. Um silêncio consciente pode ser mais forte do que 1000 respostas impulsivas. Quando alguém reage com exagero, sua estabilidade cria um contraste que te protege. Você não precisa ganhar a discussão, não precisa provar nada. Pode manter seu espaço, sua dignidade, sua paz. E se perceber que a energia da outra pessoa é destrutiva, você tem liberdade para se afastar sem culpa. Afastar-se não é fugir, é proteger a sua paz. Com o tempo, essa postura transforma a forma como você se relaciona com o mundo. As tensões diminuem. Os conflitos reduzem, sua mente se torna mais leve. Você descobre que sua paz não depende do comportamento dos outros, mas da sua capacidade de não absorver o que não te pertence. Você se torna mais livre, mais estável, mais sábio. Os relacionamentos se tornam mais equilibrados porque você já não reage com defesa, e sim com compreensão. Entender a dor do outro não te enfraquece, te liberta de carregar pesos emocionais que nunca foram seus, te permite caminhar mais leve, sem absorver batalhas que não te pertencem. E a partir dessa liberdade, sua serenidade se torna sua maior força. Se você chegou até o final deste vídeo, significa que seu compromisso com a mudança é real. Celebre isso. Nem todo mundo tem a disciplina de encarar o próprio interior, mas você está fazendo isso. Antes de sair, deixe novamente nos comentários a frase: hoje penso antes de reagir, sou estoico. Escreva mais uma vez para reforçar no seu subconsciente e consolidar sua transformação. Autocelebre este passo. Toda vez que você escolhe a calma, está treinando a sua melhor versão. Dê like se este conteúdo te ajudou e inscreva-se para continuar recebendo ferramentas que fortalecem sua mente, seu caráter e seu caminho. Você está avançando, e isso merece reconhecimento. Continue.